Olá, olá meninos, como vai? Hoje nós vamos falar sobre a espécie de jurisdição. Vamos trabalhar as espécies de jurisdição. Nós falamos nas aulas passadas que a jurisdição é o Estado, é um dos 3 pilares da teoria geral do processo, e é o Estado quando é representado por juízes e tribunais para dirimir um conflito de interesse. A jurisdição, ela é una, ela é um só, é uma só. Ela, no seu poder soberano, ela não se divide. A jurisdição é o Estado, é o poder judiciário. Então, existem classificações de jurisdição apenas para fins de divisões forenses, apenas para saber o que cada órgão é competente, tá? Não tem uma jurisdição dividida. A jurisdição é uma só, ela é una, tá? Ela não admite divisão. Ela subdivide-se apenas para fins de organização judiciária, para fins de jurisdição forense, ok? O primeiro critério, a primeira espécie de jurisdição, ela subdivide-se em jurisdição penal e jurisdição civil. Em todos os processos, as atividades jurisdicionais exercidas têm como um objetivo uma pretensão. Todo mundo que vai até o Poder Judiciário e entrega seu conflito de interesse, ele tem ali uma pretensão. O que significa essa pretensão? É aquilo que você busca, é aquele seu direito material que você está indo até as barras da justiça entregar para que o Estado receba o seu conflito de interesse e ali ele diga quem é que tem o direito. Então, a pretensão é aquilo que você deseja, aquilo que você vai buscar com o seu direito ameaçado ou com o seu direito violado, ok? Impedido, ameaçado, violado, é o que você vai buscar a resposta no judiciário. Então, ela subdivide-se em duas, Quanto ao critério objetivo, ou seja, ela pode ser uma jurisdição penal ou pode ser uma jurisdição civil. O que significa? Se eu tenho um direito material de origem do direito material penal, eu não posso ir a uma jurisdição civil reclamar um direito material penal. Eu preciso necessariamente ir a uma jurisdição penal, ok? Então, se eu tenho um direito material violado, ameaçado, impedido, eu vou às barras da justiça, né? Eu vou até a jurisdição, entregar esse meu conflito de origem do direito material. O objetivo é um direito material. Então, eu vou um direito material civil. Eu vou até a jurisdição civil reclamar o meu conflito de interesse. Por exemplo, eu tenho uma ação de alimentos, meu filho, eu represento o meu filho, o direito é da criança, eu vou ao judiciário cobrar alimentos para o meu filho. Eu estou apenas representando o meu filho porque ele não tem capacidade civil. Então, o direito é dele e eu vou representá-lo. O direito material é alimentos. Ele está lá buscando e ele pretende que uma verba alimentar para subsistir. Porém, eu vou a uma jurisdição civil entrar com a minha ação de alimentos. Eu não posso ir para uma jurisdição penal, a não ser
que eu vá ao Ministério Público e ele seja processado por abandono material. Aí é outra situação. Abandono material está lá no Código Penal. Ação de alimentos está na ação de alimentos, também no Código Civil e também no Código de Processo Civil. Ok? Um segundo critério é dos organismos judiciários, que pode ser especial ou comum. As justiças especiais são aquelas que não, que precisam de procedimentos especiais. Por exemplo, a justiça militar. Ela é uma justiça especial. Quem determinou isso? A Constituição Federal. Então, a justiça militar, a justiça eleitoral e a justiça do trabalho são justiças especiais. Ok? A Justiça Federal e as justiças estaduais ordinárias são justiças comuns. A Justiça Federal, também determinada a sua competência na Constituição Federal, ela lá fala que as ações aonde tiverem a União, as suas autarquias e empresas públicas no polo ativo ou no polo passivo, deverão ser processadas e julgadas na Justiça Federal. Tá? Então, ela é uma justiça comum, porém, como tem a União, uma das suas autarquias ou empresas públicas no polo passivo ou no polo ativo, ela é competente para julgar e processar esse tipo de ação, ok? Um terceiro critério é o critério hierárquico dos órgãos de jurisdição. Existe uma jurisdição superior e uma jurisdição inferior. Quando é que acontece uma jurisdição inferior? Quando nós buscamos, em primeiro grau, uma resposta do Poder Judiciário, quando nós entramos com o nosso direito de ação, entramos numa justiça inferior. Se precisar recorrer daquela decisão, daquele provimento dado em primeiro grau, eu vou até recorrer com meu inconformismo a uma instância superior. Então, por exemplo, o juiz deu uma sentença. Essa sentença, ela é monocrática. Ela é aquele juiz, aquele representante do Estado, que naquele momento é o juiz, ele deu o provimento dele. Aquela parte que não ficou satisfeita vai buscar reformar ou reformar totalmente, reformar parcialmente ou anular aquela decisão. Então, ela vai recorrer a uma instância superior, a um órgão jurisdicional superior, com o seu inconformismo, pelo princípio do duplo grau de jurisdição. Ok? Então, a jurisdição superior é toda aquela que vai rever uma decisão já dada. Por exemplo, se eu estou em primeiro grau, o juiz sentenciou, eu não me conformo, nas minhas razões recursais eu vou tentar a reforma parcial daquela decisão. Eu vou ao tribunal. Por exemplo, se foi na justiça comum, eu vou procurar o tribunal de justiça para para levar o meu recurso, aquele meu inconformismo. O Tribunal de Justiça entende que que aquelas minhas razões recursais não merece acolhimento e mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. Então, ele confirmou aquela decisão dada pelo juiz de primeiro grau. Mas eu ainda não me conformei. Eu ainda vou recorrer.
daquela decisão. Então, eu vou recorrer a um órgão superior ao Tribunal de Justiça. E aí, nós temos dois, que é o STF e o STJ. Dependendo do que eu vou alegar, por exemplo, se eu vou alegar violação a uma norma constitucional, eu vou recorrer ao STF. Se eu vou alegar uma violação a uma norma infraconstitucional, eu vou recorrer ao STJ. Então, vai depender para onde que eu vou direcionar o meu recurso. Então, o fato de eu recorrer para uma instância superior significa que tem uma hierarquia os órgãos de jurisdição, ok? Num quarto critério de espécie de jurisdição, nós temos a jurisdição de direito e a jurisdição de equidade. O que significa jurisdição de direito? É aquela jurisdição onde o juiz atendeu a norma. Então, é uma jurisdição de direito. Ela tem a ver com a fonte utilizada para proferir aquele julgamento. Então, se o juiz acolheu, deu um provimento com base nas leis, nas normas, foi uma jurisdição de direito. Mas se o juiz atendeu para julgar, ele analisou as circunstâncias daquele caso, ele ali foi uma jurisdição de equidade. No Código de Processo Civil, nós temos algumas situações onde o juiz pode agir por equidade, tá? Não são todos os momentos que ele pode agir, é somente quando a lei determina. Por exemplo, o artigo 140, parágrafo único, ele diz: o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Então, necessariamente, no Código de Processo Civil, fala que o juiz só pode agir ou decidir por equidade quando a lei autoriza, quando ele tem casos de previsão legal. Fora isso, não pode. Já no direito penal, agir por equidade, a jurisdição por equidade, ela é regra, porque o juiz vai analisar as circunstâncias para que ele vá absolver ou condenar aquele acusado. Por exemplo, se ele confessou o crime, se o réu confessou o crime, ele vai ter um atenuante, porque ele confessou o crime. Então, o juiz está analisando uma situação para poder decidir. Por exemplo, ele tinha antecedentes criminais, já tinha antecedentes criminais. Isso vai agravar a pena dele. Então, o juiz está analisando situações de circunstâncias. Por exemplo, um crime onde tem vários agentes, cada um teve sua participação, na hora do juiz condenar, ele vai dosar a pena conforme a participação de cada agente, de cada acusado. Aquele que matou, por exemplo, vai ter uma pena maior. Aquele que apenas rendeu a vítima para poder invadir a casa, vai ter uma pena menor. Aquele que bateu, deu uma coronhada, machucou a vítima, torturou, vai ter uma pena maior. Então, cada um desses agentes vai ter a sua participação analisada pormenorizadamente, tá? Então, isso é uma jurisdição de equidade. Voltando ao exemplo do Código de Processo Civil, lá no artigo 723, parágrafo único, fala: o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita
podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Então, veja que isso é uma possibilidade de o juiz, lá no artigo 723, parágrafo único do Código de Processo Civil, agir por equidade. Ele poderá deixar de observar o critério de legalidade, podendo adotar, em cada caso, a solução que considerar mais conveniente e oportuna. Então, o legislador abriu essa possibilidade para que o juiz possa ali adequar a uma situação. Quando é que acontece isso? O artigo 723, ele fala do prazo que o juiz vai decidir. Deixa eu dar uma confirmada aqui. 723, ele vai falar no prazo de 10 dias para manifestação. Deixa eu só confirmar se é isso. Artigo 723. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 dias. Ele está falando aqui dos procedimentos de jurisdição voluntária. Então, 10 dias para decidir. Se ele entender que 10 dias é pouco e ele quiser dar 20 dias, e ele vai justificar, obviamente, ele vai justificar que ele deu 20, deu 30, por que ele deu 30. Então, veja, o parágrafo, o caput fala, o juiz decidirá o pedido no prazo de 10 dias. Mas o juiz da capital, ele tem 7.000 processos, de 6.500 a 8.000 processos. Então, ainda que seja para homologar, 10 dias é muito pouco. Então, ele vai ali estender esses 10 dias, ele vai ali e vai justificar por que ele não fez nos 10 dias, conforme determina a lei. Ele está com sobrecarga de serviço, porque ele tem 8.000 processos, não tem como fazer essa homologação em 10 dias, então ele vai se justificar. Então, o legislador já deixou essa brecha para que o juiz pudesse agir ali dentro do processo civil, numa jurisdição de equidade. Ok? Lembre-se, no processo penal, a jurisdição por equidade é regra, pois ao aplicar as penas, cabe ao juiz dosá-las em vistas às circunstâncias do crime, atenuantes, agravantes e dependendo dos motivos, tá? Conforme o artigo 59 do Código Penal, tá? Que fala da individualização judiciária da pena. Jurisdição voluntária ou jurisdição contenciosa. Jurisdição contenciosa é toda vez que tem um litígio. Toda vez que você vai ao judiciário reclamar que o seu direito está violado, que o seu direito está ameaçado, que seu direito foi impedido, tem ali uma jurisdição contenciosa, autor e réu. Conflito. A jurisdição voluntária, ela também é conhecida pela doutrina como jurisdição graciosa ou jurisdição administrativa. Ocorre quando, embora não haja conflito de interesses, ou seja, uma situação de litígio, dada a relevância da própria natureza da matéria discutida, é indispensável a presença do juiz. Assim, apenas a atuação administrativa do juiz, isto é, a administração pública, a partir da atuação judicial de interesses privados. Então, veja, não tem litígio. As partes estão indo até o Poder Judiciário apenas para que o juiz haja administrativamente por uma situação que já está resolvida, mas que precisa de uma determinação do juiz para se fazer o fato. Por exemplo, no processo de inventário, onde tem 2 herdeiros, os 2 herdeiros concordam com tudo, não tem briga, eles vão ficar com 50% cada,
e não tem problema nenhum. Porém, mesmo sem briga, eles não podem ir ao cartório e falar, olha, meu pai faleceu e a gente quer passar aqui 50% para o meu irmão, 50% para mim. Não é dessa forma. Vai precisar que o juiz, se ela for judicial, e depois eu vou explicar que existe uma outra alternativa, que não é judicial, é o inventário administrativo, mas aqui, como nós estamos falando de jurisdição, estamos falando de ação judicial, estamos falando de poder judiciário, então, essa ação de inventário é judicial, tá? Que eu estou dando exemplo aqui. Estou falando de ação de inventário judicial, aonde não tem briga, não tem litígio, tá? Os herdeiros concordam, inclusive tem uma partilha, tá? Ele vai ficar com 50%, eu vou ficar com 50% e tá tudo resolvido, tá? Nesse caso, precisa que o juiz determine um formal de partilha como vai ficar, para que o cartório, ao receber aquele documento, saiba qual foi a decisão do inventário, ok? Então, é um exemplo clássico de jurisdição voluntária, um inventário judicial sem brigas, ok? Outro exemplo também muito comum é o divórcio consensual. O divórcio consensual, as partes já ajustaram todas as situações. Ou seja, já falaram da guarda dos filhos, já falaram da partilha, já falaram ali se eles precisam de alimentos entre eles ou não, tem que atender à disposição legal, tá? Não simplesmente chegar lá, fazer uma petição qualquer. Tá lá, acho que é o artigo 757, ele fala quais são os requisitos. Vamos ver lá. Vamos ver se é 757, não lembro de cabeça. Não. É 731, perdão, meninos. A homologação do divórcio ou da separação consensual, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão: 1. A disposição relativa da descrição e partilha dos bens. 2. As disposições relativas às pensões alimentícias entre os cônjuges. 3. O acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e o regime de visitas. 4. O valor da contribuição para criar e educar os filhos. Parágrafo único. Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha de bens, passear esta depois de homologado o divórcio na forma estabelecida nos artigos 647 a 658. Então, vejam, meninos, que o exemplo de divórcio consensual é uma jurisdição voluntária. Por quê? Porque as partes já resolveram tudo. Mas para a extinção do matrimônio, é necessário que o juiz determine essa extinção do vínculo matrimonial e mande fazer uma verbação na certidão de casamento daquele casal. Então, veja, quando eu falei para vocês que tinham duas situações para resolver tanto o inventário administrativo quanto o divórcio administrativo, eles são situações onde existe uma lei que pode ser feita no cartório extrajudicial, tá? Se não tiver menores e não tiver litígio. Isso pode ser feito por uma escritura pública lavrada pelo tabelião.
Mas aí, meninos, não é uma jurisdição voluntária. Que a jurisdição voluntária, nós estamos falando do Estado decidindo. Estamos falando do Poder Judiciário. Estamos falando de ação judicial, tá? Então, esses dois casos não entrariam como exemplo para a jurisdição voluntária. Jurisdição voluntária tem que ser ação judicial, tá? Tem que ser o processo na justiça, ok? Então, eu vou entrar com divórcio judicial, um divórcio consensual, tá? Na justiça. Então, ali já está tudo organizado, seguindo a sequência do artigo 731, tem que ter necessariamente esses requisitos. Resolveu tudo ali, o juiz age apenas conferindo aquelas determinação e homologando aquela situação. O juiz homologa e manda que o cartório averbe, se extingue o vínculo matrimonial com aquela sentença de homologação e manda averbar na matrícula de casamento do casal o divórcio. Ok? Então, o divórcio consensual é um exemplo clássico de jurisdição voluntária. Beleza? Outro exemplo de jurisdição voluntária é a interdição. Por quê? Porque às vezes a pessoa está bem, sofre um acidente e perde a capacidade cognitiva. É um grande empresário, ele tem ali, mexe com várias empresas e ele perdeu a capacidade cognitiva com o acidente, ele perdeu a sua capacidade de raciocínio. Então, o familiar dele, a esposa, os filhos, eles vão até o judiciário pedir para que o juiz nomeie um curador para representá-lo em suas funções civis. Então, esse curador, ele vai representar aquela pessoa que está passando por algum problema, pode ser temporário ou pode ser definitivo essa interdição, vai depender do caso. Ali não tem briga, ali o juiz vai entrar apenas para nomear um curador e fiscalizar se aquele curador vai cumprir a lei, tá? Mas ali não está se questionando, a não ser que seja uma interdição que tenha ali 2 ou 3 pessoas discutindo quem é que vai ser o curador. Aí não. Aí já não passa mais a ser um exemplo de jurisdição voluntária, passa a ser um exemplo de jurisdição contenciosa, porque aí tem litígio, ok? A jurisdição voluntária, lembre-se disso, ela não tem litígio, tá? Já vai tudo pronto, já está tudo resolvido, apenas o juiz entra ali administrativamente para determinar uma situação que já está decidida. Ok? Nesse quadrinho da apostila de vocês, eu coloco jurisdição contenciosa como existência de controvérsia, ocorrência de coisa julgada e existência de processo e existência de partes. Jurisdição voluntária, inexistência de controvérsia, não há coisa julgada, existência de mero procedimento e existência de interessados. O Código de Processo Civil, em seus artigos 730 e seguintes, contemplam diversa situação em que encontramos diante de jurisdição voluntária. Então, vamos lá. O 730 fala da alienação judicial. O 731 fala do divórcio e da separação consensual. O 732 fala também do divórcio, ainda está falando do divórcio. O 734 fala da alteração de regime de bens, observados os requisitos legais, poderá ser requerida
motivadamente em petição assinada por ambos os cônjuges, do qual serão expostas as razões que justifiquem a alteração, ressalvados os direitos de terceiro. Então, veja, a mudança, a alteração de regime de bens de casamento também é um exemplo de jurisdição voluntária. As partes, marido e mulher, estão indo ao judiciário para que o juiz modifique aquele regime inicialmente decidido quando eles casaram. Então, veja, eles são casados com comunhão parcial de bens. Lá depois de tantos anos de casado, eles decidem mudar essa regra e eles querem mudar o regime de casamento para comunhão universal de bens. Então, o que era do marido antes de casar, o que era da esposa antes de casar, o que eles vierem a herdar, tudo comunga. Então, o juiz vai entender os motivos daquele pedido, tem que justificar os motivos e vai ali homologar aquele pedido. Ok? Não tem litígio, foi um pedido das partes, não tem coisa julgada, porque não vai ter ali, eles não querem, eles só querem a modificação do regime de bens, o juiz vai determinar que o cartório faça isso. E não tem partes, só tem interessados, o marido e a mulher. Ok? O esposo e a esposa. Eles podem também, no meio do casamento, requerer que esse casamento seja separação total de bens. Eles precisam justificar por que inicialmente era comunhão parcial e por que no meio do casamento ali eles decidiram fazer separação total. Se convencer, o juiz determina, tá? Então, vamos ver outro exemplo. Os testamentos, tá? 735. Recebendo testamento cerrado, o juiz, se nele não achar vício externo, o que torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante. Parágrafo 1º. Do termo de abertura constarão o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com as respectivas provas e a qualquer circunstância digna de nota. Parágrafo 2º. Depois de ouvir o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento. Então, vejam vocês que o testamento também é um exemplo de jurisdição voluntária. Já está tudo decidido ali, o falecido já colocou tudo o que ele queria dentro daquele documento, já falou que cada um tem direito. Se não tiver nenhuma irregularidade, o juiz manda registrar e cumprir aquilo que está lá. Tá? O juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento. Tá? Um exemplo clássico disso aí foi o caso do Gugu, que ele deixou um testamento, o testamento foi aberto, porém, as partes alegam nulidade. Ele tem uma esposa, uma companheira, que pediu para suspender o testamento, a abertura do testamento, porque ela entende que ela tem direito à meação, tá? Então, numa ação autônoma, ela está buscando o reconhecimento da união estável dela com o Gugu. Se ela conseguir, o inventário é anulado. Se ela não conseguir, o juiz vai dar continuidade no testamento, vai mandar registrar, arquivar e cumprir aquela determinação do testamento.
ok? Então, vejam, meninos, que o 735, que fala do testamento, também é um exemplo clássico de jurisdição voluntária. O 776, ainda falando de testamento, fala: qualquer interessado exibindo translado ou certidão de testamento público poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observando-se no que couber o disposto nos parágrafos do artigo 735, foi o que nós acabamos de ler. Então, qualquer pessoa pode requerer a certidão de testamento e pedir a abertura do testamento, ok? Então, meninos, nós temos ainda também a herança jacente, mas os exemplos clássicos nós já demos. O que eu preciso que vocês entendam é que toda vez que tiver litígio, a jurisdição é contenciosa. Não tem litígio e o juiz vai agir apenas administrativamente, apenas para conferir e para dar o provimento, é uma jurisdição voluntária, tá? Vimos alguns exemplos na justiça, na jurisdição civil, e agora nós vamos falar no processo do trabalho. No processo do trabalho, raras são as hipóteses de jurisdição voluntária, pois trata-se de processo submetido à jurisdição contenciosa. Por quê? Quem vai à jurisdição trabalhista, ele está com um conflito, ele está alegando que ele deixou de receber uma verba trabalhista, que ele sofreu um assédio moral, que ele sofreu danos morais por assédio, alguma coisa nesse sentido. Então, lógico que tem conflito. Toda vez que a pessoa vai à Justiça do Trabalho com alguma situação, ela vai para questionar um conflito ali de interesse. Lógico que se lá no meio da ação, marcou audiência tentativa, eles fizeram acordo, passou a ser voluntária, porque o juiz homologou aquele acordo que eles fizeram na hora lá. Mas a intenção de ir até o judiciário foi contenciosa, tá? Então, a jurisdição é contenciosa. Quando é que tem um exemplo de jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho? Quando um trabalhador morre. Esse trabalhador morreu e a empresa não sabe para quem vai pagar as verbas trabalhistas. Então, ela consigna esse valor em juízo para saber quem são os herdeiros daquele trabalhador e ali fazer o juiz determinar quem é que vai receber aquele valor. Tá? Ali tem briga? Não, não tem briga. O juiz, eles não sabem para quem que ele vai pagar, né? Às vezes o cara é convivente com uma pessoa e está casado com outra, né? Tem filhos menores, então ele a empresa consigna esse valor em juízo e manda intimar a esposa ou a companheira para que lá o juiz decida quem é que vai receber essas verbas trabalhistas. Então, esse é um exemplo de jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho, tá? Porque eles não estão brigando com relação a valores nem nada, eles só não sabem para quem vai pagar, tá? Então, eles consignam esse valor em juízo para que o juiz veja a legalidade daquele que vai receber, ok? No processo penal, a jurisdição será sempre contenciosa, porque os conflitos de interesse, ele é por um descumprimento de alguma norma penal, né? Alguma norma do direito
material. Então, veja, não tem como fazer ali uma jurisdição voluntária, né? A jurisdição, nos casos do processo penal, será sempre contenciosa. Ok? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês com dúvidas no grupo, no e-mail, no meu telefone privado. Podem me chamar se surgirem dúvidas. Fiquem com Deus e até a próxima.